Voltamos. Professora, Oi. a senhora estava falando, né, daquela citação dela do livro. Eu achei muito interessante, porque, tipo assim, ela prezava muito mesmo pela a higiene, porque eu acho que ela tinha a total certeza que, tipo assim, se não houvesse higiene, não teria saúde. Tipo assim, as doenças iam vir a cada vez mais por causa da falta de higiene. É isso mesmo. E o bacana é que a Florence, ela tinha essa visão de deixar tudo registrado de uma forma sistematizada, né? Então, ali já começavam esses registros, assim. Então, orientações para manutenção da casa, fazer isso, isso e isso, sabe? Então, Uhum. esse modo até muito prescritivo que a enfermagem tem de fazer essas orientações, essas recomendações, né, de cuidado em saúde na população, isso nela ela já tinha isso e já deixava esses registros. É influenciado pela essa posição da Florence na época. Uhum. Então ela é Talvez, talvez se hoje a gente adaptasse a essas ideias dela para a gente, talvez, tipo assim, não teria tudo que tem, né? Porque boa parte do que está acontecendo é pela falta de higiene, tanto pessoal quanto do lar. exato. A gente vai viver, a gente tem vivido e isso vai cada vez mais mudança de comportamento nesse aspecto, né? E aí saiu até recentemente um artigo na revista Galileu, que é uma revista, né, popular de circulação, mas uma revista que apresenta matérias bem interessantes e que tem uma certa confiabilidade, assim, né? E a reportagem fala sobre isso. Eu até coloquei aqui nos slides para falar para vocês. Fala sobre o tanto que o legado de Flor é atual, né? O tanto que Aham. orientações que ela dava lá no século XIX, em 1850, o tanto que isso é necessário de se fazer hoje, né? O tanto que essa teoria do ambiente, né, de se manter as mãos limpas, de manter o ambiente ventilado, de manter a higienização das superfícies, o tanto que isso é atual, que a gente está vivendo isso hoje no momento de pandemia, né? Sim, É isso mesmo. E ela foi uma personagem muito importante na nossa história aqui da enfermagem. verdade. E aí, quando a gente pensa, então, nessa situação que eu estava aqui, que é da. A gente estava falando de parteiras. Então, naquela época, a gente ainda trabalha com parteira, mas naquela época era basicamente as parteiras que faziam né, o nascimento das crianças aí. A cesárea ainda era uma técnica que não era tão utilizada, desenvolvida como a gente tem hoje, né? Então, para falar a verdade, eu não consigo falar para vocês exatamente o ano que foi desenvolvido a cesárea, mas naquela altura ainda não se utilizava, né? Então, os partos normalmente era feito por parto normal, parto natural, e quem faziam eram as parteiras. Tanto que no Conselho Federal de Enfermagem, a gente tem os enfermeiros, é responsável né, pelos enfermeiros obstetras e pelas parteiras. Ainda hoje a enfermagem ela tem dentro do seu Conselho Federal esse agrupamento de profissionais. As parteiras ainda estão dentro da nossa classe, né? Trabalham dessa forma também. Existem muitas cidades no Brasil que é só a parteira que tem ali para assistir a mulher na hora do parto. Principalmente as cidades aí que são mais isoladas, vilarejos, né? E que a parteira tem uma presença importante, uma atuação importante. Professora, Assim, eu já vi de tudo, mas parto desse jeito eu nunca tinha visto na minha vida. Na cadeira, nunca tinha visto. Senhor Jesus. uma imagem lá do século XIX, do século XIX, assim, em que, olha só como que era, as pessoas não tinham essa noção de higiene, todo mundo vestido de qualquer forma, né? E a gente tem relatos de que as mulheres sofriam bastante, assim, para ter os filhos. Ontem eu estava ouvindo uma história da princesa Isabel, no Brasil, que ela teve muita dificuldade para engravidar,
né? Isso em 1800 e alguma coisa, e aí quando ela conseguiu engravidar, o primeiro parto dela foi, assim, uma cena de horror. E aí a historiadora contando, tem no YouTube, contando como que foi esse parto, né, do tanto que essa mulher sofreu, para começar que ela ficou 52 horas em trabalho de parto. Você imagina? Quase 3 dias. 3 dias praticamente, né? Porque se contar que amanhã, noite inteira, dia inteiro, noite inteira. Professora, eu lembro quando eu era menina, tinha uma mulher, ela ganhava os filhos dela em casa, toda ano ela tinha um filho. Eu ficava, meu Deus, a mulher toda ano um filho, mas ela tem coragem. Eu lembro que eu lembrava, falava isso, né? Aí lá era assim, lá todo mundo assim, que as pessoas mais velhas tinham acesso ao quarto, né? Tinha as parteiras. Aí eu lembro que eles pegavam uma corda, amarrava no coisa da casa, no teto da casa, e a mulher ficava lá se segurando, sentindo dor. Eu lembro direitinho que eu ficava bicando, eu era curiosa, sabe? Aí eu ficava olhando. Essa mulher, professora, sem mentira nenhuma, ela passava 3 dias. Eu só vi você, ei, fulano tá morta de cansado, fulano passou 3 dias. 3 dias e pariu mesmo de filho. Ficava encabulada com isso. É desse jeito. E é isso, era puro sofrimento. E assim, aqui nessa imagem é uma cena, e nem sempre a mulher ficava assim o tempo todo, né? Aí pode ser que seja que a criança já está nascendo, que a gente já tem ali a pessoa pegando a criança. Mas a mulher, ela fica de várias posições, assim, né? Nesse processo de trabalho de parto. Evoluiu muito, né, com a medicina, com o tempo, o homem vai descobrindo novas formas, né, novas técnicas, e aí vai se modificando a cada dia, né? Hoje o parto normal não é mais esse terror, né, que a história de que era antes. E a Flora... Tem o parto humanizado, né, professora, também? Exato. Hoje tem muitos hospitais que já trabalham, né, com parto humanizado. Pois é. E aí, gente, nesse contexto, a Florence, ela então teve uma influência importante também, porque ela conseguiu diminuir a taxa de mortalidade materna, porque ela diminuiu a febre puerperal, fazendo o quê? Pedindo para os profissionais higienizar as mãos. Então, quando ia entrar em contato com o paciente, fazia a higienização das mãos. Ela colocava assim, que a higienização das mãos era extremamente necessária e, se possível, também fazer a higienização do rosto. Então, porque é ali que você ia ter contato direto com o paciente, e isso era a causa de transmissão. Você imagina, você está num hospital, aí você cuida de um paciente que tem determinada patologia, com aquela mesma mão que você cuidou. Pode ser que nem seja, às vezes, uma doença transmissível, mas é uma bactéria, enfim, alguma coisa ali que você, em contato, né, manipulou algum medicamento, alguma infusão que estava fazendo com o paciente, depois você vai lá para a sala do parto e faz o parto na mulher. Entra em contato com o sangue, entra em contato com, né, tem a porta de entrada ali no corpo da mulher, e aí então existiam essas contaminações cruzadas com frequência. Então, a Florence, ela trouxe isso e ela conseguiu resultado como uma grande especialista em saúde pública, né, epidemiologista que é. Ela recomendou, então, que os profissionais fizessem higienização das mãos e ela teve resultado, né? Ela recomendou algumas mudanças ambientais e essa lavagem das mãos. E essas mudanças ambientais nada mais é do que lençóis limpos, fazer a higienização das superfícies com substância, né? Naquela época não era álcool, eles usavam outros princípios aí. Fazer a higienização dessas superfícies para que a mulher não esteja em contato com algum tipo de bactéria, enfim, algum micro-organismo que possa contaminar. Então, essas medidas fez com que tivesse essa redução da taxa de mortalidade, e então ela começou, ela mostrou, né, qual a efetividade dessas práticas sanitaristas básicas, assim.
E a partir das observações então realizadas pela Florence, né, durante essas intervenções e outras que ela fazia nos serviços de saúde por onde ela transitou, né, ela começou então a adotar essas medidas sanitaristas. E é interessante que a Florence ela fazia essas observações e ela anotava de forma sistematizada, que é aquilo que eu estava falando com a Isabela. Então ela colocava assim, por exemplo, nesse modelo de parto, fazer a higienização das mãos, trocar os lençóis, deixar superfícies limpas com tal produto. Então, ela fazia essas observações e fazia as anotações de forma sistematizada, né? Produzindo muito material de orientação para os profissionais, né? É como se ela estivesse criando uma cartilha de como seguir, de como fazer assistência para evitar a contaminação. E aí ela se tornou, então, uma grande mentora de medidas sanitaristas. Ela fez uma diferença imensa no modelo de sistema de saúde da Inglaterra, né? Ela conseguiu reduzir taxas de mortalidade, ela conseguiu reestruturar o serviço, né? Tudo com essas percepções, essas observações que ela fez durante a sua profissão. E então ela foi uma enfermeira de peso nesse sentido também. Então, todas essas medidas, esses contextos em que ela viveu e observou as mudanças que ela fez e esses registros fizeram com que ela conseguisse chegar na construção da teoria ambientalista em que ela escreveu, que então a teoria, o modelo ambiental, né, a teoria ambientalista, vem nesse movimento. A Florence trabalhou durante muitos anos, fez essas observações, e aí então a gente tem construído, consolidado a teoria ambientalista de Florence Nightingale. Quando a gente fala na teoria ambientalista, a gente encontra na literatura, né, ela trazendo essas divisões, né? A Florence ela não fala só do ambiente físico, mas ela também traz a questão do ambiente social e do ambiente psicológico. E ela coloca que esses ambientes eles estão interrelacionados e eles vão influenciar a saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Então, quando ela fala em ambiente físico, ela fala, por exemplo, de ventilação, de aquecimento, da importância de entrar luz pela janela, do tanto que o ruído também pode estressar, influenciar um paciente, de cama e roupa de camas limpa, né? A limpeza dos quartos e das paredes, como que tinha que ser feito isso, a importância da limpeza pessoal, ou seja, do paciente tomar banho, da higienização do paciente, da nutrição, da forma como que ele vai se alimentar, os alimentos que vai ser oferecido ali naquele contexto de cuidado. E ela coloca todos esses fatores como fatores que podem ser controlados pela enfermagem, né? São fatores que, se você está num ambiente de hospital, é possível de controlar. Mas se você está trabalhando, por exemplo, na saúde da comunidade, você também pode influenciar as pessoas nesse movimento, fazendo as orientações, né? Quando você é enfermeira de estratégia de saúde da família, é que você vai fazer visita domiciliar, que você pode orientar, né, as famílias no cuidado da casa, em como fazer o cuidado da casa. Para vocês, um exemplo, quando, por exemplo, a pessoa pega alguma doença que nem sarna, quando alguma pessoa da família tem sarna, é uma coisa, uma parasitose ali simples, né? Mas assim, se um usa o lençol de cama do outro, ou usa roupa de banho, enfim, você começa a transmitir para a casa inteira. Então, da importância de você trocar as roupas de cama, de fazer a higienização correta, e tudo isso a enfermeira vai orientar. Piolho, pediculose, mesma coisa, como que faz as orientações nesse cuidado de pediculose. Então, até hoje, muitas dessas orientações relacionadas ao controle do ambiente físico ainda é aplicado na prática de enfermagem, né? Alguém tem algum exemplo aí que já viveu para falar? Ninguém nunca pegou piolho? Eu já. Aí. Nossa, piolho era um saco. Um monte. Eu peguei muito. Eu tenho uma sobrinha que tem até hoje. É isso. Meu Deus, eu tomo remédio porque parece que meu sangue é docinho. Aí eu tomo uma vez por ano. Então, imagina, naquela época não tinha essas medicações milagrosas que a gente tem hoje, né? Naquela época era tudo
No controle. Quando eu era pequena, os remédios milagrosos era minha mãe descendo a porrada e tirando os piores. Passando aqui. Isso é verdade. Puxão de cabelo, senta aqui, menina. Senta aqui, menino, e deixava o cabelo todo ensaboado. Depois ela ainda ia pentear o cabelo ensaboado ainda. Oh, Deus. E a sarna a gente também chama de sarna, a gente chama de escabiose, né? Já pegou? Ou teve alguém da família que pegou? Não, a sarna... Quais que são os sintomas? Aquela dá uma grosseira na pele. Pira? Pira. Pira. Uma vez, quando eu era pequena, minha mãe nunca deixava a gente ir nesses pula-pula, nessas coisas da feira, porque ela dizia que ia muita gente, e a gente ficava enchendo o saco. Aí, nas únicas vezes que ela deixou, eu consegui pegar. Nunca mais ela deixou eu pular no pula-pula. Isso, né? Alguma dessas. Na bunda. Eu pulo até hoje no pula-pula. Olha que interessante. Professora, Sim? o que é essa sarna? Eu não conheço. Não, deixa eu ver aqui. Parar. A sarna, ela é uma grosseira que dá na pele. Deixa eu pegar uma foto. Você vai conhecer assim. Desligar o microfone, tá da máquina. Tá. Ela é causada pelo organismo e ela é contagiosa. Então, rapidamente, vai espalhando de uma pessoa para outra. Uma imagem. Desliga o microfone, Milena. Thalita também. Compartilhando aqui a tela para vocês verem uma demonstração grátis aí de uma parasita. Aqui, ó. Ela faz essa erupção na pele, cria-se até uma e aí ela coça pra caramba. Coça muito. E vai fazendo pedinho. Conforme você vai coçando, isso pode. Deu para ver? Deu. A professora travou, tem gente com o microfone ligado aí, tá dando interferência. Deixa eu ver aqui. Na época que eu peguei, deu a pele ficou toda vermelha, assim, parecendo uma carne moída. É isso mesmo. Professora? Chama isso. Professora? Oi. Explica novamente que tá cortando. Tá, eu E não é a internet, não, é a da senhora aí. pode ser mesmo. A internet aqui dá problema. Por favor, mostra de novo Sim? a sarna e, por gentileza, explica pra gente novamente. Explico. Pode deixar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar aquela outra imagem que estava mais... Essa daqui, tá vendo? Ó, a gente chama de escabiose. É um tipo de parasitose causada por um ácaro, que ele entra aqui na pele, né? E ele vai causando essa irritação, essa inflamação. Pode gerar uma bolha, né? Uma erupção aqui cutânea, e aí isso estoura, vai coçando, vai espalhando. E pega por contato. Então, se você deita na cama e tá com essa sarna, né? O escabiose, que é o nome técnico, outra pessoa vem e deita na cama, ela pega também. Deixa eu ver se tem mais imagens assim. Esse daqui é um aspecto mais... Na roça tem muito. Oi? Na roça. Na roça, isso é muito comum de acontecer mesmo. A sarna do cachorro não pega no humano, né? Nem toda sarna do cachorro pega no humano. Mas, como em ambiente assim que tem muito ácaro, que fica muito tempo as coisas guardadas, sem manipulação, né? Ou no escuro, mofo, coisas assim, a gente pode acabar tendo a proliferação maior desses tipos de micro-organismos. E aí isso pega por contato. Então, se você tem contato não só na pele da pessoa que está com a sarna, mas se você deita na cama usando o mesmo lençol, o mesmo colchão, ou usando a mesma toalha, né? Então, por isso que, por exemplo, quando vocês vão para alguma roça, ou algum hotel, ou algum, né, lugar assim, não é recomendado que você durma no colchão sem pôr um lençol, uma roupa de cama, porque, né,
tem essas parasitoses ali que a gente não vê, não dá para você ver a olho nu, e aí você pode se contaminar com isso. Professora, herpes também é? Herpes também pega. A herpes é um vírus, né? E aí a gente tem, dentro da família de vírus, a gente tem muitos. E aí a herpes também pega. A herpes, ela é parecida com a sarna, mas a herpes, ela tem um pouco, ela forma uma bolha mesmo, que nem a herpes zoster. E aí, quando a bolha estoura, aquele líquido da bolha da herpes, né, aquele líquido que fica dentro da herpes, ele é extremamente contagioso. Ele tem uma quantidade grande de vírus e aí vai espalhando, tá vendo? Essa herpes zoster, ela tem uma característica bem interessante, porque além dela ser extremamente de infectar, né, assim, ela também é extremamente dolorida. Você sente muita dor. Nossa, isso aqui é um caso bem grave de herpes zoster. Normalmente ela fica assim. Tá vendo? E aí esse aspecto bolhoso aqui, ela que é diferente da herpes que vem na boca, tá? A herpes zoster, ela normalmente vai aparecer na região lombar, ela pode aparecer na perna, pode aparecer assim do braço, diferente do vírus da herpes que a gente tem na boca, mas que também Professora, tem os mesmos sinais, sim? leito de hospital tem muito. Tem, né? Nossa, Deus, pelo amor de Deus, é muito. E fica em isolamento também. Tem que ficar, porque ela é extremamente... Até os capotes, lençóis são colocados separados. Aí. E tem toda uma higienização, né, depois, limpezas, né, porque é extremamente contagioso. Esse vírus, ele continua no corpo e ele pode vir a reaparecer depois, um tempo depois, ou ele vai embora e acabou. Não, a gente fica no nosso organismo, normalmente ele fica no organismo, né? Você tem uma memória desse vírus no seu organismo e ele pode aparecer quando você tiver com o seu sistema imunológico deprimido, por exemplo, né? Imunológico, né? Com alguma alteração aí ele pode voltar, pode aparecer e manifestar novamente. Então você... Quando ele não está manifestado, não tem problema. Não, então, tipo, para outra pessoa. Não causa mal nenhum, não te afeta a saúde em nada. E eu não passo para outra pessoa. Não passa para outra pessoa, ele está guardadinho, esquecidinho. Entendi. Professora, e psoríase, ela transmite ou ela é... A psoríase ela é um tipo de dermatite, ela é uma inflamação da pele, ela está relacionada com o sistema autoimune do indivíduo, mas ela não é transmissível. A dermatite, ela causa mal só para o indivíduo mesmo, ele que tem uma baixa diminuição de alguns tipos de substâncias da pele mesmo, né? É como se a pele fosse o sistema imunológico se autoagredindo. Ele causa essa agressão na pele, por isso que causa a psoríase. E aí a gente tem várias gravidades de psoríase. A gente tem psoríase que é mais relacionada ao sistema emocional, a maioria são, mas as que são relacionadas ao sistema emocional, por exemplo, não fica o corpo inteiro com a psoríase, vai aparecer na pele uma irritação, uma descamaçãozinha, aí você faz um uso às vezes de corticoide tópico ou faz oral, passa. E tem aquelas psoríases que é um nível mais grave, em que a pessoa tem todo o corpo, né, com psoríase, mas a psoríase ela não é transmissível, não pega, é uma doença autoimune, é do indivíduo. Não é nenhum... Professora. Eu tenho no couro cabeludo. Toda vez que eu tô muito ansiosa, perto de alguma coisa, eu posso até sonhar. Isso. Eu também tenho esse trem, só que a pele fica roxa. Tipo, me dá roxo no corpo. É possível, né? Que é relacionado ao sistema hematológico, né? Essa que fica roxa. Então, a psoríase não é transmissível. É totalmente diferente desses outros que nós estamos falando aí, desses outros micro-organismos. Porque, por exemplo, a sarna, que é chamada de escabiose, é causada por um ácaro. A herpes é causada por um vírus. Então, a origem da doença é um micro-organismo. A psoríase não. A psoríase é do próprio sistema imunológico, é do indivíduo, ele que desenvolve isso. Igual, por exemplo, o lúpus, né? Porque, assim, me deu no couro cabeludo, aí machucou muito. Aí eu fui na dermatologista. Ela pegou e falou que era excesso de estresse e falta de vitamina D. Interessante. Aí meu pai me obrigava a tomar sol, coisa que eu não sou muito fã.
mas não resolveu. Aí ela passava remédio caríssimo pra mim e não resolveu nada. Aí eu só lavo o cabelo todo dia mesmo. Para essas coisas no couro cabeludo, esse tipo de dermatite, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a oleosidade, o excesso de oleosidade pode desenvolver esse tipo de dermatite. Então, é interessante lavar o cabelo todos os dias, né? Remover essa oleosidade e secar, né? Você bater o secador assim para não deixar ele muito úmido, porque a umidade também agrava esse tipo de dermatite. E fazer o uso, né, dos shampoos corretos para esse tipo de situação. Tem alguns que são caros, mas são bons. Aí você pode revezar com os mais baratinhos, caro, né? Que dá certo. Mas dermatite que a gente chama seborreica, né? Que é do couro cabeludo, é difícil de você curar. Quando aparece, você vai conviver com ela. Aí vai ter momentos que ela vai estar diminuída e vai ter momentos que ela vai estar mais agressiva. Mas assim, eliminar não acontece, não. Vamos voltar para Florence. Mostrei essas imagens de contaminação para vocês para falar do tanto que o controle do ambiente afeta diretamente a saúde do indivíduo, né? E do indivíduo, das famílias que estão ali naquele contexto. Então, na teoria ambientalista de Florence, ela traz muito isso. Ela traz o controle do ambiente e ela pensa num ambiente, não só num ambiente hospitalar de controle, mas ela pensa num ambiente que o indivíduo está inserido. Qual que é o contexto? E aí ela fala dessa importância da limpeza, né? Da limpeza do ambiente, da utilização de roupa de cama, da higienização pessoal, né? Ventilação, aquecimento, luz, ruído, enfim, ela traz vários fatores nesse sentido. E quando fala-se do ambiente social, ela fala dessa baixa infraestrutura, né, e de baixa formação educacional. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em moradores de comunidade, de favela, né, em que a gente tem um aglomerado de pessoas, às vezes, que moram na mesma casa, que divide o mesmo cômodo, se uma pessoa pega piolho, a tendência é que todas ali se contaminem com esse mesmo tipo de parasitose. Se uma pessoa pega escabiose, a tendência é que todas peguem também, né? Porque ali fica difícil você ter o controle do ambiente social, porque tá tudo partilhado, todo mundo morando muito junto ali, né? Então, isso também é um fator que influencia a precariedade, que dificulta o cuidado em saúde, que é a baixa qualidade da infraestrutura. Quando Florence ela desenvolveu isso, ela pensava muito naquelas comunidades que tinha na Inglaterra, que eram pessoas que moravam em acampamentos mesmo, né? Então, que não tinha uma estrutura adequada de banheiro, que não tinha um controle de higiene, né? Morava nos acampamentos, enfim. Então, era uma condição bem precária. Por isso que a gente pode colocar na nossa realidade perfeitamente hoje. A gente tem muitos cenários nesse sentido, né? E ela também trazia essa importância da questão da alfabetização. Falava-se que era a falta de alfabetização fazia que as pessoas não entendessem esses cuidados de saúde, não conseguia ler, não conseguia acessar as informações, e aí então essa falta, essa baixa, né, qualificação de educação, né, falta de acesso à educação também influenciava a condição de saúde da pessoa. E a falta de acesso à saúde é a mesma coisa. Então, se você não consegue chegar no serviço de saúde, porque você mora numa zona rural, mora num lugar que não existe o sistema de saúde, isso também vai influenciar a forma como vai afetar a sua condição de saúde. Então, a Florence, na teoria ambientalista, é dividido basicamente nesses três ambientes. Ambiente físico, ambiente social, e ela traz também um ambiente psicológico. No ambiente psicológico é tratado como que é a comunicação com esse paciente. Como que é o sentimento de esperança desse paciente em relação ao tratamento, em relação à cura, em relação à doença dele, né? E quais são as observações possíveis, né, para esse contexto em que ele vive, qual o olhar que ele vai ter e que o enfermeiro vai ter para esse contexto em que ele vive. E essa comunicação entre ele e o profissional, essa comunicação entre os pares, né, com quem ele vive, onde ele está inserido, né, e esse sentimento, os sentimentos que despertam diante daquela condição de saúde que o indivíduo tem.
Durante a guerra, a Florence ela incentivava os soldados a escreverem e socializarem durante o estado de saúde ali de enfermo, né? Durante a doença, o momento que ficavam internado, ou o momento que estavam ali recebendo atendimento, não necessariamente internado, mas estavam naquele espaço ali recebendo atenção, atendimento, para que eles não ficassem num estado de depressão, deprimidos e se afundassem ali no alcoolismo. Então, ela recomendava leitura, né? E recomendava que eles escrevessem cartas, né? Escrevessem para suas famílias, ou, né, enfim, ou então sentassem numa roda de conversa de amigos para falar sobre, né, a saudade, sobre os problemas que viviam ali. Então, ela também trabalhava com esse ambiente psicológico, que eram as relações, como se estabeleciam as relações ali, né? Então, na teoria ambientalista, é dado que esses três ambientes eles são interrelacionados e eles vão influenciar diretamente a saúde do indivíduo, da família ou da comunidade. Então, o ambiente físico, quando a gente pensa em estrutura física mesmo, o ambiente social, quando a gente pensa nas características socioeconômicas que vão influenciar tanto a questão financeira quanto a questão de educação, acesso a serviços de saúde, acesso à informação, né? E o ambiente psicológico pensando nos aspectos emocionais que afetam diretamente a saúde do indivíduo. Se a gente for pensar num morador de comunidade, de baixa renda, que fica desempregado, né? E que ele já mora numa casa que tem uma estrutura complicada, né? A casa às vezes não tem ventilação, não tem a energia, não tem acesso à água e esgoto, né? Encanado. E pensa como que seria, então, a condição de saúde desse indivíduo, né? Não é só o ambiente físico, mas o ambiente emocional, psicológico desse indivíduo também vai influenciar a forma como ele vai se cuidar. Pensa num diabético morando nesse cenário. Um cenário de que a infraestrutura da casa é precária, ele está desempregado, né? Tem algumas dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Como que vai ser esse indivíduo? Como que vai ser o cuidado, o tratamento para esse indivíduo? Então, a Florence, lá em 1859, ela já visualizava questões que são pertinentes até os dias de hoje, né? Que a gente vive isso hoje quando a gente pensa na teoria ambientalista, né? O que vocês acham? Se cair o link, gente, entra de novo pelo mesmo. Eu acho que agora eu botei no celular melhor. Melhorou o áudio, Maria? Melhorou, peguei o do celular aqui. Ótimo. Tá top. Bom, quando a gente pensa, então, na teoria ambientalista de Florence, a gente, nas outras aulas, vinha falando sobre o que é o metaparadigma, né? Tá errado ali. Vou corrigir. Oh, meu Deus. Espera, deixa eu corrigir a letra aqui no slide, pronto. Nas outras aulas a gente vinha falando, a gente estudou um pouco sobre a teoria e os elementos da teoria, e a gente falou sobre o metaparadigma que compõe, né, que está dentro da teoria de enfermagem. E aqui eu estou apresentando para vocês como que é aplicado isso às teorias. Então, por exemplo, quando a gente pensa em teoria ambientalista, que é a teoria de Florence, e metaparadigma, no metaparadigma a gente sabe que ele tem 4 elementos, que é a enfermagem, a pessoa, o ambiente e a saúde. Quando a gente pensa na aplicabilidade da teoria de enfermagem para esses elementos, como que isso é visto? Então, por exemplo, quando a gente fala da enfermagem na teoria ambientalista, a gente está falando na enfermagem como um processo reparador, né? A ideia é colocar o paciente na melhor condição para que a natureza haja sobre ele. A ideia é que quanto mais próximo quanto mais próximo, mas quanto mais você promove o bem-estar no ambiente, um ambiente limpo, ventilado, organizado, que você consiga trazer a ventilação natural, a luz natural, quanto mais você aproxima esse indivíduo com os elementos naturais, né, como ar,
ar puro, iluminação, né? Quanto mais você aproxima esse doente, né, esse indivíduo doente, desses elementos, mais você permite que a natureza haja sobre ele. Então, se você estabelece um ambiente que foi lavado com a água e está limpo, né? Se tem uma ventilação adequada, se não é um ambiente que tem mofo, sujeira, escuro. Então, quanto mais limpo e mais em melhor condição você colocar esse paciente, você vai permitir que a natureza haja sobre ele, que ele consiga se recuperar. Então, a enfermagem ela é um processo reparador. A enfermagem ela vem para auxiliar na reabilitação, no tratamento desse indivíduo. E aí ela fala isso, colocar o paciente na melhor condição para que a natureza haja sobre ele. Então, você deixar ele no quarto fechado, isolado, escuro, né, sem as condições adequadas, você vai fazer com que aquela saúde piore cada vez mais. Então, você proporciona, você está ali como um veículo para proporcionar as melhores condições para esse indivíduo. Então, na teoria ambientalista, a enfermagem é um processo reparador, né? E a pessoa, quando fala em pessoa, na teoria ambientalista, a gente está falando da pessoa definida em relação ao seu ambiente e ao impacto do ambiente sobre o indivíduo. Então, o indivíduo, na perspectiva aqui da Florence, esse indivíduo, ele pode ser a pessoa, a família, a comunidade, mas a visão que se tem é que o ambiente ele vai causar um impacto direto sobre a pessoa, né? Então, a pessoa e o ambiente estão conectados. Se eu tiver um ambiente ruim, a pessoa tende a adoecer, né? E se eu tiver um ambiente bom e a pessoa estiver doente, isso pode ajudar a auxiliar na recuperação, né? Então, o que a teoria de Florence traz é que a pessoa ela vai ser definida em relação ao seu ambiente, né? Então, se você pegar uma criança, né, que mora numa situação de precariedade, de extrema pobreza, vulnerabilidade, essa criança ela pode crescer com alguns comprometimentos de saúde. Ela pode ter verme, pode ter várias parasitoses. Essa criança vai crescer, às vezes ela não vai conseguir fazer o aprendizado, não vai conseguir ler, escrever. Então ela vai crescer, não vai conseguir um trabalho que promova o seu próprio sustento. E com isso, então, ela vai permanecer nessa situação de vulnerabilidade. Então, o ambiente que o indivíduo está inserido, né, vai controlar e vai influenciar diretamente a sua condição de saúde e a sua condição de vida, né, a sua perspectiva de vida. E quando fala-se ambiente, né, aí a Florence ela fala de ambiente físico mesmo, ela fala de ventilação, aquecimento, ruído, limpeza, e ela também fala do modelo de saúde comunitária, porque ela fala da relação entre a doença e as condições sanitárias existentes no ambiente. Ela não fala só do ambiente hospitalar, ela fala de um ambiente diverso, onde o indivíduo está. Pode ser na casa dele, pode ser numa prisão, numa penitenciária, pode ser num acampamento de pessoas que não têm teto, pode ser em qualquer lugar, né? Então, esse ambiente físico, ele pode se estabelecer de várias formas. E aí ela traz um ambiente de uma forma interrelacionada, né? Não só o ambiente físico, mas um ambiente psicológico, um ambiente social, tudo isso influenciando a relação entre condição de saúde e condição sanitária, por exemplo. E a Florence, ela foi uma grande enfermeira epidemiologista de promoção da saúde. Ela fala da saúde na perspectiva de promoção da saúde, né? Ela fala que a natureza cura sozinha, né? Que o enfermeiro ele vai manipular o ambiente para compensar a resposta do paciente para o ambiente, né? E que a natureza ela vai agir. Se a gente proporcionar um ambiente, condições adequadas para esse indivíduo permanecer ali em tratamento, a natureza vai agir sobre ele e vai promover essa recuperação, vai promover essa resposta. Porque se a gente for pensar que a Florence vivia num contexto de guerra, em que as pessoas morriam por infecção, porque os profissionais não lavavam a mão, é isso. A Florence ela traz que se a gente lavar a mão e controlar, né, a transmissão ali dentro de um contexto hospitalar, simplesmente por lavar a mão, os outros aspectos da natureza vai nos ajudar a recuperar, né?
o tecido, uma ferida, por exemplo. Se você faz o curativo e mantém ele limpo, a própria pele vai regenerar, a própria, né, ferida ali tende a cicatrizar, né? A natureza vai agir sozinha. Então, ela vem um pouco nessa perspectiva. A gente tem menos que 1 minuto, vai cair a conexão. Eu queria saber se vocês preferem fazer um intervalo ou se a gente continua. Por mim, continue e acabar um pouquinho mais cedo.